Eu gostaria de chamar Maria Fernanda Gebara Eisenberg, Silene Rodrigues e Sandra Benites, por favor, para compor aqui a nossa mesa, o nosso fórum. Eu gostaria primeiro de agradecer a Tereza pelo convite para estar aqui debatendo junto com vocês, e agradecer a Ciranda, né? As mesas de hoje de manhã foram maravilhosas, é um evento sempre muito incrível. Então, eu vou pedir à Sandra Benites que comece a apresentação. Sandra é historiadora, mestre e doutora em Antropologia Social, doutoranda, né, em Antropologia Social pela UFRJ, e indígena da etnia Guarani e Nhandevo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, e de estar aqui, compartilhar um pouco com vocês a ideia sobre a tema, né, que foram... eu acho que isso, para mim, também é uma dificuldade no meu entendimento, porque é uma outra língua, uma outra percepção. Então, eu tentei trazer um pouco a partir da minha experiência. Então, eu não sou especialista nessas questões, mas eu vou tentar abordar a partir da minha percepção, a partir da língua mesmo, né? Aí eu pensei muito sobre essa questão aí eu coloquei algumas só as palavras, né? Como é que a gente percebe? Então eu vou falando, né, da própria palavra, eu vou tentar traduzir de português para guarani, no caso, né? Então eu pensei muito do próprio, né, do título da tema, né, que enfim, aí eu pensei assim de o que tava algumas perguntas, né, também, né, no próprio título, uma pergunta, né, migrantes, de onde vem, onde vai, né, essas questões. Então, eu costumo dizer que, para nós, migrante seria uma outra percepção. Migrante, para a gente, seria uma mobilidade, né, que a gente tem que... é um movimento que a gente faz, que como dizia a minha avó, né, a minha avó, eu sempre lembro que a minha avó que me ensinou muitas coisas. Então... o que eu estou falando a memória da minha avó, como é que ela me ensinava a sabedoria dela a partir da língua, a partir da própria, do ponto de vista dela, enquanto mulher guarani. Por quê? Estou falando enquanto mulher guarani, porque aí eu vou começar a falar um pouco a partir da narrativa, porque nós temos a nossa narrativa, que nos ensina a ser guarani. O que é ser guarani? Ser guarani não ela requer vários elementos, inclusive como se fosse um corpo, né? Um corpo que como se fosse uma casa, né? Que a gente constrói. Aí primeiro a gente coloca a base da casa, que a gente chama de tecó. O que é tecó? Modo de ser, né? Do ser humano, de ser pessoa. E aí, esse tecó, ela tem muito a ver com a questão do tapé. O que é o tapé? Caminhos, né? Onde a gente vai caminhar. E o tapé, a gente sabe que é para caminhar. Então, para caminhar, sempre a gente entende que esse caminhar, na verdade, sempre para frente. O que é? Nós temos essa visão de para frente. O que é olhar para frente, né? Mas olhar para frente não significa que a gente sabe o que a gente vai encontrar na frente. Então, por isso que a gente tem que entender, a gente tem que trabalhar o corpo, né? O corpo, esse tecó, como é que a gente vai lidar com aquilo que a gente vai encontrar na frente, né? E aí entra várias questões que eu vou apontar um pouco mais a partir dessa o tapé, o tecó e o tapé e o guatá, né? Guatá é o caminhar,
e o Tenondé, que é para frente, né? Tendo essa base, né? Como se fosse uma base, né, do Tecó, a gente já começa a trabalhar em cima dos Guarani. O que é? A criança nasce, por exemplo, quando, para nós, quando o espírito, né, o Nheé, ela não é uma criança pronta. O Nheé, ela é uma preparação que vai vir para o mundo, que vai chegar ainda, que Nheé é o espírito. Então, a gente já pensa o corpo, né? Como que vai ser esse corpo aqui? Então, aí, no caso do, por exemplo, um casal que vai ter filho, já são preparados para receber esse Nheé. Antes mesmo de engravidar. Aí eles vão sonhar, eles sonham com aquilo, então eles vão. Então aí vem onde entra várias regras, né? Várias normas que os pais têm que seguir, tanto o pai, né? Figura paterna, e também a mãe, né? Que tem que seguir. E trabalhar esse corpo dos pais, quer dizer, também requer também uma conversa, o equilíbrio entre famílias também, discute como é que vai cada um contribuir para equilibrar, né? Para receber bem essa criança, esse né? E aí vem criança, né? Aí depois criança nasce. Então, durante o processo da gravidez, tem várias regras, tanto para o pai, tanto para a mãe. Então, a família toda tem que seguir essa regra. E aí depois vem o crescimento do ritual. O ritual, por exemplo, existe ritual para as meninas e para os meninos, que é diferente das meninas para os meninos. E aí, desse ritual dos meninos, eles são diferentes das meninas, por quê? Porque, na história da Nhandessu, segundo as minhas avós mais velhas, elas falavam que a Nhandessu é uma figura feminina, que é o próprio chão, que é a terra. A gente fala de Urupá. Não é à toa que a gente fala Urupá como se fosse... Uru é terra, ou chão. Urupá como se fosse uma cama, né? Então, quer dizer, o Uru que serve para a gente, para descanso, para a gente migrar, né? Para a gente migrar nesses lugares. Então, todos os seres humanos é migrante de qualquer lugar, de qualquer espaço, né? Aí a gente vai dizer esse lugar e o que é a fronteira dessa migração. Fronteira para a gente é o lugar onde a gente percebe o outro como diferente. Essa é a fronteira. Independente de ser indígena ou não, né? Eu tenho que entender, compreender esse lugar como se fosse uma norma. Por exemplo, eu entro aqui, eu tenho que... eu não posso, por mais que eu queira, né? Tem coisas que é o sistema Guarani, né? Que, às vezes, eu não consigo praticar aqui, nesse lugar. Mas eu posso dizer para os outros que desconhecem essa prática, como é que a gente pode criar um outro caminho para a gente migrar junto, equilibrado, né? Quer dizer, caminhar junto, equilibrado, né? E aí, voltando à relação da questão da história, da memória da Nhandessu, né? Então, no nosso costume guarani, existem duas versões, né? Versões feminina e versão masculina sobre a história da Nhandessu, né? Por quê? Porque ali também tem sabedoria, tem política, tem ética. Entre nós, como é que a gente vai se organizar enquanto mulher, enquanto criança. Então, tudo isso está nessa memória da história da Nhandessu. E aí elas contam, e aí eu lembro que sempre a minha avó contava isso. Quando uma mulher conta, né, ela levanta e começa a contar essa história da Nhandessu, que é uma história longa, né? E aí ela, às vezes, ela chorava, né, para dizer assim, porque para nós elas falam que
não ia existir fome nem morte. Só que existiu por causa do equívoco do Nyanderu, né, que é o Nyanderu, que é figura masculino, por causa disso que a Nhandeçu se perdeu no caminho, indo atrás do Nyanderu, né? Então, aí, a Nhandeçu se perdeu e ela foi devorada pelas onças. Então, isso é muita coisa. Então, é um ensinamento que fala para a gente como é que a gente tem que se organizar a partir desses nossos equívocos, equívoco do nosso antepassado, né? Então, por isso que é importante a gente entender que a memória ela é um conhecimento, ela é uma estratégia também para a gente criar outra caminhada, né, para a gente seguir. E aí, voltando a essa questão que eu tenho um pouco de dificuldade de organizar a minha fala, e aí eu estava tentando organizar aqui, né? Então, eu comecei a falar isso. Então, quer dizer, cada grupo, cada etnia, cada grupo, independente se é indígena ou não, nós temos a nossa memória, né, naquilo que a gente viveu, né, aquilo que a gente o que é aquilo? Então, isso é a nossa sabedoria. E eu acredito que essa memória, nem sempre ela é escrita, ela é apenas vivido, né? E aí, essa memória vivido, ela é muito importante para a gente criar uma outra estratégia. Não estou dizendo que a nossa memória, a nossa história, essas lembranças sempre foram coisas boas. Não, existe também coisas ruins. Então, a partir das coisas ruins que a gente vai criando outros caminhos, né? E aí, eu acho que já, assim, o que eu queria falar sobre essa história, essa memória, ela é um corpo que não também é um corpo parado, ela é um processo também, para a gente encontrar. Então, eu entendo que o conhecimento, o arandu, e tanto que eu chamo de o corpo-território, ela, cada vez mais, ela vai se expandindo, né? E aí eu me lembro que o meu tio, que não sabia ler e escrever, ele falava só Guarani. Ele falava para mim que o Juruá não indígena, quanto mais estudar, eles são mais malucos. E aí eu ria isso, e aí eu falava, por que é isso? E hoje, depois que eu me encontrei nessa situação de estudar, de vir, também eu estou me encontrando nesse lugar também, que eu estou ficando mais maluca, assim. Mais maluca boa, não é tão ruim, não. Mas, assim, eu acho que é isso, porque o que eu me entendo nesse lugar, desse corpo-território, né? E aí eu me vejo como ponte hoje, como ponte, meu corpo como ponte, que é um outro território que não é especificamente Guarani. Então, é uma questão que eu tenho que saber conviver com o meu conflito, sem deixar de ser Guarani, mas eu tenho que compreender o outro também, o que é importante aqui, que eu não posso, mas eu tenho que ter meu lugar específico para isso também, para eu dizer que eu preciso viver na memória, né, na minha. Então, essa memória, o que é viver na memória? Já para encerrar, né? Por exemplo, os meninos, né? Os meninos, quando eles estão no ritual, eles ficam durante 3 anos, depende muito, né? Hoje em dia, muitas aldeias eles não têm também mais condições de praticar essa memória, né? Por conta de falta de vários elementos, né? Depois eu vou explicar mais um pouco. E as meninas, geralmente, elas ficam 6 meses durante a primeira menstruação. Então, os meninos eles vão criando o corpo, né, o corpo masculino. O que é corpo masculino para os Guarani? Aí eles têm uma casa própria, né, casas onde eles vão ficar de resguardo, né? Ficar de resguardo não é ficar no silêncio, é fazer outra coisa. É diferente do dia a dia, porque eles são crianças, mais ou menos jovens, o Juruá fala que é adolescente
nessa idade é adolescente, né, chamado de adolescente no Juruá, mas a gente fala que é período de engrossamento de voz dos meninos, né? E aí eles vão ficar ali, aonde eles vão aprender a construir casa, né? Eles vão construir casa. Eles vão ter que aprender. Construir casa não é só fazer casa. Eles têm que saber em que lua que eles vão ter que tirar a madeira, que tipo de madeira. Eles têm que fazer ritual quando eles vão para a mata, né, para pedir para o Idiá. O que é Idiá? O espírito daquele lugar que eles vão trazer que eles não vão retirar para brincar. Dizia muito, meus avós falavam muito isso. Não é para brincar, é para usar. Então todo esse sabedoria eles vão criando, né, plantar roça, como é que eles têm que plantar, tudo isso eles vão aprendendo, né, a pescar, inclusive falar baixo, porque nesse período eles vão ficar durante 3 anos, todos os dias eles vão ter que acordar antes do sol nascer, porque isso é muito rígido para eles. Por exemplo, dizem que se o sol encontrar eles dormindo, né, o sol eles não será um bom homem, né? Um bom homem significa, não é porque tem que ser forte, não é isso. Forte e corajoso é para ele saber escutar, né? Saber escutar com né? Que falavam escutar com o coração. Ele falava assim. Judiando no corpo, vocês vão aprender a saber escutar com o coração. Então, o que é escutar com o coração? Ele fala que é mais corajoso, né? Corajoso significa que eles têm que ser tolerantes, tolerar qualquer coisa. Por exemplo, os homens guarani, eles falam muito pouco. A maioria deles fala muito pouco e não olha assim para a gente, ele abaixa a cabeça. E sempre abaixa a cabeça, por mais que eles... Aí eles vão ficar horas e horas ouvindo conversa dos outros. E aí as mulheres já são o oposto. Eles falam que as mulheres falam mais, então eles têm que ser o oposto das mulheres, para eles terem paciência com as mulheres. Por quê? Porque, no passado, na memória, o Nhanderu abandonou a Nhandeçu porque não teve a paciência com a Nhandeçu. Por isso que abandonou, e por isso que surgiu a morte para nós, Guarani, né? Então, essa história, né, da Nhandeçu, ela é muito importante para a gente. Ensinamento dos homens, ensinamento das mulheres também, para a gente continuar vivendo essa memória. E as mulheres, já ao contrário. E os homens têm que estar em movimento o tempo todo. Eles têm que aprender a nadar, buscar madeira, eles têm que aprender a cortar, fazer casa. Tudo isso é um movimento. Por quê? Porque eles falam que o Nhanderu, o corpo masculino, é tipo aéreo. O putu, o próprio respiro da gente, representa o corpo masculino, quer dizer, o espírito. O espírito, para a gente, é de cima. De Ateguá, né, que a gente fala de cima. E a mulher, representa o corpo feminino, ela representa o próprio chão, que ela é mais concreto, né? Eles falam que ela é mais concreta. Por isso que as mulheres não podem se movimentar muito sem ter certeza para onde que elas vão dar o passo, né? E aí as mulheres, a sabedoria das mulheres está muito no período de sangramento, porque o sangramento, no período de sangramento, as meninas vão ficar de reclusa, né? E onde elas vão fazer várias coisas pequenas, porque eles falam que a gente tem que concentrar na gente. E a nossa sabedoria está muito na fortalecimento interno, né? E aí eles falam que para a gente não cometer o mesmo erro da Nhandeçu, que, por causa da fragilidade dela emocionalmente, que ela seguiu o Nhanderu, que não deveria ter ido. Porque, se ela não fosse, ela não ia ter morte para a gente, né? Então, por isso que ela foi devorada no caminho, porque ela foi grávida, né? E tudo isso é uma questão política que a gente discute internamente entre nós. E por isso que eu falo que, quando as mulheres contam a história, elas choram, elas apontam o dedo e dizem assim, para os meninos, não, agora vocês têm que escutar, vocês têm que saber escutar.
E os homens, quando contam, eles falam que os homens não contam tudo, o que aconteceu. Então, por isso, né, não que a gente tenha essa briga, mas a gente tem que falar, tem que ter a voz, as duas personagens, para ter equilíbrio de convivência, né? Como é que a gente vai conviver um com o outro? Então, por isso que eu acho que essa memória da Nhandessu, que eu também trago muito comigo como experiência, e também na minha vivência, para eu poder me equilibrar, né? Por mais que eu vivo num lugar estranho, muitas das vezes para mim, mas aí eu começo a me inclinar, né? Para poder compreender também o outro, porque hoje não dá para a gente viver especificamente, né? Por exemplo, eu me entendo que eu posso algumas coisas, eu entendo que é importante para a gente, né? Manter, e tem coisas que a gente também tem que se inclinar para o outro por conta dessas, porque nós somos vários corpos, né? Vários tecó. E aí a minha avó falava isso para mim, que eu sempre cito essa frase, que ela falava para mim que a gente, Guarani, a gente tem que abraçar o mundo, tem que aprender. Você tem que saber abraçar o mundo, porque o mundo não vai te abraçar, porque o mundo são vários. E ela falava isso. Então, quer dizer, a gente entende que o nosso tecó, a gente tem que saber construir esse nosso tecó para a gente conviver com o outro, porque a gente vai encontrar outros também no caminho, que é diferente do meu. Então, isso é um desafio, não só para a gente, mas eu acho que para todos nós é um desafio. E como que a gente vai criar esse desafio para a gente se equilibrar nesse lugar do tecó, de vários tecó, né? Então, eu acho que isso eu trago para falar um pouco, eu espero ter tentado explicar assim. É uma tradução que é muito difícil também para mim, porque é uma coisa assim que também não é falado muito. Isso é falado só entre nós, né? E hoje, como a gente vive no mundo de vários tecó, eu preciso explicar para os outros tecó que não entendem o que é ser Guarani, para eu poder viver menos desequilíbrio, né? Então, eu acho que o equilíbrio está muito nesse de compreender o outro, de a gente saber fazer o passo de acordo com o outro, mesmo da diferença. É isso. Obrigada. Obrigada, Sandra. Eu gostaria de passar a palavra agora para Silene Rodrigues, professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Neurociências e Cognição da PUC-Rio. Bom, sabe aquele momento que você gostaria de ser outro? Então, é nesse momento que eu gostaria de ser a Sandra, porque a fala dela me emociona muitíssimo, como mulher e como ser humano. E eu agora vou falar um pouco de coisas que não são tão interessantes. Eu vou falar um pouco sobre os impactos dos processos de imigração nos seres humanos, né? Não é tão interessante, mas eu espero que vocês curtam a minha viagem também. Esse é o meu tecor, Sandra. Então, quais são os impactos da dispersão territorial nos seres humanos? Talvez aqui seja importante a gente começar fazendo uma distinção, uma diferenciação entre dispersão territorial e processos de migração, né? Ou talvez falar de diferentes tipos de migração. Esse já é um debate que existe, porque é possível que as dispersões territoriais que nós tínhamos no passado, que aconteceram no passado, elas tiveram impactos que não se observam nos processos migratórios modernos. Embora a gente vai ver daqui a pouquinho que tem trabalhos mostrando que há, sim, algum tipo de impacto. Talvez um impacto atenuado, mas nós temos algum tipo de impacto.
Bom, eu vou falar principalmente de o tópico principal dessa minha fala é uma coisa chamada efeito fundador, ou Serial Founder Effect, do inglês, né? Então, a expansão territorial de qualquer espécie, aqui nós vamos falar da espécie humana, ela aumenta a diferença genética entre os grupos, o grupo de origem e o grupo fundador, o grupo expansor, de tal maneira que o grupo expansor ele tem uma redução genética. Esse é um trabalho que ele é bem antigo, está com começou com observações do Meyer em 1942 e, ultimamente, ele voltou à tona com várias questões, né? E esse efeito ele pode ser seriado. O que significa isso? Que quanto maior a distância entre o grupo de origem e o grupo fundador, maior será esse efeito de redução genética. Bom, para a gente ter uma ideia, a grande expansão, a primeira grande expansão humana, a expansão do Homo sapiens, saindo da África entre 45 mil anos e 50 mil anos, levou a esse efeito fundador, de tal maneira que a gente vê uma redução na carga genética e também a perda de proteção contra a malária. E tem trabalhos modernos também, agora trabalhando com migrações pendulares de longa distância entre animais que fazem essa migração, por exemplo, anual, os pássaros, as borboletas, a monarca, mostrando que existe um efeito atenuado dessa redução também nessas espécies. Com os seres humanos, eu realmente não tenho nenhum tipo, eu não consegui nenhum tipo de literatura sobre isso, eu não sei se realmente existe estudo com o ser humano. Mas com essas espécies realmente mostra que essas migrações pendulares, elas também têm efeito. O que me interessa aqui, como linguista, porque eu sou uma linguista, é o efeito fundador nas línguas. O Atkinson, ele é um biólogo, em 2011, ele trabalhou com um quadro de 504 línguas do mundo inteiro e mostrou um efeito fundador seriado. Quanto mais longe a língua estiver do sul da África, da área central e sul da África, o possível lugar de origem da linguagem, menor é a diversidade fonêmica. Então, o que o Watson achou foi uma correlação positiva entre redução genética e redução no quadro fonêmico das línguas. Então, as línguas autóctones da América do Sul e da Oceania são as línguas com menor número de fonemas. Aqui eu estou mostrando para vocês aqui os dados do Atkinson, né? Aqui, ó, então, você tem a África, a Ásia, a Europa, a América do Norte, América do Sul e Oceania. Então, você vê que tem uma redução no quadro fonêmico. E aqui, de novo, esse é um trabalho do Fort and Pérez Losada, e a gente vê também o mesmo efeito. Então, agora a gente tem um outro grupo de línguas, mas mostrando o mesmo efeito. Tem um trabalho do Crian Zerol, que eu vou citar depois, ele fez um trabalho com 2.800 línguas, e o trabalho dele é bastante interessante, porque, além dele mostrar que tem um efeito seriado, um efeito fundador, esse efeito fundador, ele tem outras consequências que precisam, ele se associa a outros efeitos que também são muito interessantes, que é o de isolamento e o de contato linguístico, do qual eu vou falar daqui a pouco. Bom, isso nos leva a isso aqui, a essa diferença aqui. O Xhosa, que é uma língua banto, falada na América do Sul, é talvez a língua com o maior quadro fonêmico, então aproxima de 100 fonemas. É a maior língua em termos de fonemas, de número de fonemas. O menor número de fonemas que nós temos é esse que está aqui do lado, não está projetando como deveria, mas aqui então esse aqui é o Xhosa, tá? Esse aqui são as consoantes do Xhosa. Xhosa tem mais ou menos quase 80 cliques. Os cliques existem só nas línguas do sul da África e na verdade, uma das propriedades linguísticas que são associadas à língua de origem, à origem da linguagem. Então, só essas línguas de base africana, só essas línguas africanas que estão no sul da África é que tem os cliques. E aqui você vê que eles têm mais ou menos por volta de 80 cliques, além de 10 vogais que não estão nesse quadro. Então, se aproxima dos 100 fonemas. Do lado de cá, nós temos o Pirahã, que é uma língua falada, uma língua mura, uma língua isolada no Brasil hoje. Essa língua ela é falada ao longo do rio Madeira e Marci, no Amazonas. Marci é o nome da minha amiga. E o rio Maci, no Amazonas. E essa língua, você vê que ela tem uma redução drástica do quadro fonêmico. Então, ela não chega a 10 fonemas.
Tá legal? Então, é de 100 para 10, a redução. Então, a gente vê aí o efeito fundador, né? Mas o que eu estou interessada, de fato, nos últimos meses da minha pesquisa, é ver se a gente tem um efeito fundador, se pode observar um efeito fundador quando a gente considera as expansões territoriais feitas pelas tribos indígenas da América do Sul. Okay? Então, eu estou interessada exatamente em verificar, investigar esse efeito seriado, esse efeito fundador, seriado ou não, nas línguas da América do Sul. Então, aqui eu estou falando para vocês a distribuição da população indígena, de acordo com o IBGE, de 2010, e a gente vê que nós temos maior número de população indígena no norte, seguida do nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Tá legal? Então, o sul é o que tem a menor quantidade de grupos indígenas, de indivíduos indígenas no Brasil em 2010. Aqui nós temos, então, o grupo Tupi. Tá legal? O violeta escuro é o Tupi, né? As línguas Tupi. Esse aqui é o que a gente chama de ponto de origem. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E esse clarinho, esse rosa clarinho aqui, é o Tupi-Guarani. Então, eu estou atrás do Tupi-Guarani. Estou querendo seguir a rota Tupi-Guarani. Mais ou menos 5.000 anos, houve o aparecimento dos tupis na região de expansão. Aqui, ó, entre o rio Guaiporé e o rio Madeira, né? Então, essa expansão, de onde vieram, realmente a gente não sabe. Talvez dos Andes, mas não sabemos exatamente de onde vieram. E também, gente, são várias hipóteses. A hipótese mais acertada hoje, que foi realmente defendida pelo Arion Rodrigues, com base em estudos linguísticos, é que realmente esse tronco linguístico ele aparece nessa região por volta de 4.000, 5.000 anos. Né? Então, essa é a área de dispersão. Foi daqui que começam as grandes expansões territoriais, tanto para o leste como para o oeste, como para o sul, perdão. Então, o Tupi é um tronco linguístico formado por 10 famílias de línguas, e essas 10 famílias juntas somam mais ou menos 41 línguas, né? E são faladas no Brasil, na Bolívia, no Peru, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Bom, aqui, para vocês terem uma ideia, esse aqui é o tronco Tupi e as suas famílias e as suas línguas. Então, esses aqui são os dialetos. Então, a língua da Sanda, por exemplo, o Yandeva, é citado, então, nesses trabalhos do Arion Rodrigues como dialetos. No trabalho que eu estou fazendo, eu não estou fazendo essa distinção entre língua e dialeto. Então, eu estou considerando tudo como sendo língua, porque a gente não tem realmente um bom entendimento do ponto de vista fonêmico do que é um dialeto e do que é uma língua. O trabalho do Arion foi muito mais no sentido de olhar diferenças estruturais. Então, as diferenças estruturais, por exemplo, entre o Yandeva e o Imbiá-Guarani não são fortes o suficiente para se propor duas línguas. Mas, no caso de trabalhar com quadro fonêmico, eu considero as duas como sendo duas línguas. Bom, então, aqui nós temos as expansões, tá? Então, aqui nós temos a expansão para o sul e a expansão para o nordeste e depois para o litoral brasileiro. Aqui nós temos os tupi-guaranis, chamados tupi-guarani, né, setentrionais, e aqui o Tupinambá, perdão. E aqui nós temos também, de novo, o mesmo quadro, né? Então, Tupi, aqui na origem, Tupi-Guarani, ou Guarani, e o Tupinambá. Tá? E essa expansão dos Tupi-Guarani começaram mais ou menos de 2.000 a 3.000 anos. Então, nós estamos falando agora de um bom tempo e de uma diferença territorial de espaço entre a área de origem e a área onde eles chegaram, aqui na Argentina e no Paraguai, de mais ou menos 7.000 quilômetros. Né? E é interessante a gente voltar de novo a essa fala da Sandra, que é esse corpo em movimento. Então, isso é importante para o povo tupi-guarani. Eu conheço o Caraí Mirim, aqui da aldeia Sapucaia, trabalho com eles aqui na aldeia Sapucaia, em Angra dos Reis, e o Caraí Mirim saiu da Argentina com a família a pé.
e veio até o Rio de Janeiro. Eles vêm parando, claro que eles têm um apoio de aldeias, mas esse caminhar Guarani, Tupi-Guarani, é bastante interessante, tanto do ponto de vista cultural, mítico, como do ponto de vista linguístico. Que tipo de processos linguísticos pode se observar quando você tem esses efeitos de expansão? Bom, então, o efeito genético, o efeito fundador na genética já foi observado por outros, tem trabalhos mais modernos agora, mas o Santos Herol, por exemplo, já fez um mapeamento genético e mostrou que, de fato, você tem um efeito fundador. O trabalho dele, então, as tribos Guarani, que estão aqui, ó, na área de origem, em oposição às tribos Tupi, que estão aqui na área de origem, em oposição àquelas que não estão na área de origem, esses que não estão na área de origem, que é o que ele está chamando de outside Madeira, Guaporé River, eles apresentam uma redução genética. Então, eles têm menos heterogocidade, a variabilidade genética fica reduzida. Essa variabilidade, essa redução, ela é tanto devido ao processo de expansão, como devido a processos de efeito gargalo, né? O gargalo da garrafa, o bottleneck, que é uma redução do grupo. E essas reduções do grupo são comuns quando você tem esse efeito de expansão, certo? Então, aqui ele está mostrando exatamente aqui a distinção entre os de origem, os que estão na origem e os que não estão na origem. E é importante olhar aqui, por exemplo, que as línguas que ele considera, os povos que ele considera como os povos de origem são o Zoró, o Gavião, o Suruí, o Cinta Larga e o Caritiana. Nenhum desses é Tupi-Guarani. Isso vai ser super importante para a gente pensar agora, e vocês vão ver que essa distinção que ele fez, ela é super importante quando a gente olha para a linguagem também. Os não de origem, os fundadores, os expansores são Munduruku, e Munduruku é interessante, porque o Munduruku não está na área de origem, mas o trabalho do Santos Herol mostra que, na verdade, o Munduruku não tem efeito de fundador, mas o Munduruku não é um expansor. Eles estão naquela região já tem algum tempo, eles não têm o efeito expansor, o efeito migratório, né, de expansão territorial que os Tupi-Guaranis têm. Mas ele considerou, então, por não estar na região, o Munduruku, o Assuruni do Trocará, o Assuruni do Cantonemo, o Araueté, o Urubu-Capó, o Piracanã, o Aué-Guajá, o Aiapã, o Zoé, o Axai e o Guarani. Esses todos são expansores. De novo, talvez seja interessante, e é o que eu quero fazer, quando eu for expandir a minha amostra, tirar o Guarani e colocar ele de volta no grupo de origem. Tirar o Guarani, não, perdão, tirar o Munduruku e botar ele no grupo de origem. Então, o que eu estou interessada agora, de fato, é olhar para os Tupi-Guarani. Né? E hoje eu vou mostrar para vocês uma parte desse meu trabalho, olhando para os Tupi-Guarani, indo do norte ao sul do Brasil, se a gente tem efeito fundador na linguagem ou não. Então, Tupi-Guarani é o povo em busca da terra sem mal. E qual é o efeito disso, né, do ponto de vista linguístico? Bom, então, aqui vocês têm as línguas indígenas que estão na origem, entre o rio Guaporé, na fronteira do Brasil com a Bolívia e o Rio Madeira, na fronteira de Rondônia com o Amazonas. Então, vocês vão ver aqui, ó, esse é um mapa da Rodrigues e Cabral, Orion Rodrigues e Cabral, de 2012, e o que a gente vê aqui, então, é que essa área aqui ela está cercada de línguas tupi. Tá? São várias línguas tupi aqui, então, nós temos a Mondé, o Caritiana, o Mondé, o Puruborá, o Tupari, o Tupi-Guarani, estão todas aqui. Mas depois, quando eu vou mostrar para vocês, tem coisas importantes que precisam ser ditas quando a gente olha para esse mapa, que uma é o isolamento da língua e o outro se aquela língua sempre esteve lá ou não. Aqui vocês têm, então, o trabalho que eu estou fazendo. Então, desse lado de cá, eu peguei todas as línguas que estão na base, que estão na origem, entre o Rio Madeira e o Guaporé,
e fiz o levantamento fonêmico dessa língua. Então, aqui você tem a língua, então, você tem o caritiano, o gavião, o paeté-suiri, o caro, o macurapa, o akuntsu, o tupari, o sarirabiá, o waiporó. Então, essas são todas as línguas, mas nenhuma dessas línguas é um tupi-guarani. Então, nós temos aqui a família Ariquém, o caritiana, a família Mondé, o Ramarama, o Tupari. Então, são essas famílias que eu estou considerando. Eu tirei, embora, de novo, olha aqui, ó, embora aqui tenha Tupi-Guarani, né? Aqui, eles aqui, essa taxinha aqui, você está vendo ela aqui, aqui, ó, aqui, agora ela não está aqui porque sumiu, porque não está projetando direito. Mas está aqui na base os Tupi-Guarani e os não Tupi-Guarani, os que são Tupi, não Guarani, né? Então, o que a gente nota é que, quando a gente faz a média, quando a gente olha para o quadro fonêmico dessas não tupi-guarani, eu vou ter, em média, 29 fonemas, 29,8 fonemas, 16,6 consoantes, né? Desses fonemas, 16,6 são consoantes, as vogais orais são 7,1 e as vogais nasais, 7,6. Por que essa é uma diferença desse trabalho que eu estou fazendo? Porque todos esses efeitos fundadores que foram feitos, eles consideraram só o quadro geral de fonemas. Quantos fonemas tem nessa língua, sem distinguir consoante de vogal. Eu estou interessada em fazer essa distinção. Primeiro, porque a distinção entre vogal nasal e vogal oral é uma distinção marcada entre os tupi, toda a língua tupi vai ter essa distinção, podem olhar aqui que vocês vão ver. O tupi-guarani tem uma redução bonitinha nesse caso, que precisa ser visto, e também porque tem estudos mostrando que consoante e vogal não são a mesma coisa do ponto de vista psicológico, da realidade psicológica, da percepção do falante. Eu vou voltar a isso depois. Bom, aí depois, do lado de cá, o que eu fiz foi mapear. Gente, eu não consegui mapear todas as línguas, tá? Porque é muito difícil você conseguir dados dessas línguas. Algumas dessas línguas são muito isoladas e não é fácil. Por exemplo, o cinta larga, eu estou atrás do quadro fonêmico do cinta larga já tem um tempo, mas eu não estou conseguindo. Então, nem todas as línguas estão aqui. Isso aqui é uma amostra reduzida desse quadro, que eu estou tentando ampliar, mas realmente vou precisar de tempo. Então, do lado de cá, eu coloquei todas as tupi-guarani que estão na origem. Tá? Então, nós temos aqui a Mondaua, o Juma, o Caripuna, o Urueu-Auau, o Parintintim, o Tenharém. Essas são línguas que estão na origem, elas estão lá entre o Rio Madeira e o Guaporé. Tá? Olha agora, então, agora você já não tem mais 29,8 fonemas, você tem 25,5, essa é a média dos fonemas. As consoantes reduzem de 16,6 para 13,5, as vogais de 7,1 para 6 e as vogais nasais de 6 para 6, 6,1 para 6. Então, olha só, agora aqui, ó, então, estou dando aqui para vocês o gráfico, né, da diferença na base, entre a língua tupi, não tupi-guarani, né, as outras famílias, e as tupi-guarani. Então, aqui a gente observa um possível efeito fundador. Por que eu estou falando que é um possível efeito fundador? Porque eu ainda não tenho língua suficiente para rodar uma estatística interessante. Então, eu estou trabalhando com médias, na expectativa de aumentar essa amostra e poder rodar uma estatística interessante. Então, quais são os efeitos a ser considerados aqui? Por que, na base, o tupi-guarani já estava apresentando um efeito fundador, já estava apresentando uma redução do quadro fonêmico? Porque teve esse grupo todo aqui, do tupi-guarani, dessas línguas aqui, é chamado o grupo Kawahibi. E o grupo Kawahibi, ele está em todo o norte e nordeste, né? Esse grupo subiu até quase a Guiana e depois voltou. Então, ele teve um efeito pendular, foi e voltou. Então, essas tribos que estão hoje nessa área de origem, elas são tribos que já são tribos de volta, elas não estão lá desde a origem, né? Isso é uma coisa que precisa ser considerada, e o outro é o isolamento das aldeias. Então, aqui, ó, então, está vendo? Ó, os Kawahibi, se a gente olhar aqui, ó, os Kawahibi estão aqui, e eles estão nessa região toda aqui. Então, ó, meridional, boliviano, costa brasileira, Tocantins, Maranhão, Tocantins,
blá, 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 Mato Grosso, Rondônia, Alto Xingu, Amazônia Setentrional. Então, eles estão em toda a região. Eles realmente fizeram essa volta há mais ou menos 500 anos, né? As tribos que estão hoje entre o Guaporé e o Madeira. Aqui, outra coisa que a gente observa, então, é que há aqui uma coisa super interessante, que é o Tupi-Guarani, os Kauarribe, Tupi-Guarani, o grupo Kauarribe, quando ele está na origem, ele apresenta isolamento. Não são tribos que estão agrupadas, elas não estão agrupando com outras tribos, entre elas ou com outros, né? Elas são tribos que estão mais isoladas. Isso é interessante de observar. Qual é o efeito desse isolamento entre os Kauarribe? Outra coisa importante da gente observar agora é que, de fato, talvez a diferença entre consoante e vogal precise ser considerada quando a gente está falando de efeito fundador, porque, nesse caso aqui, o que a gente observa é que houve uma maior redução no quadro das consoantes, há uma maior redução, porque a gente está falando de línguas sincrônicas, há uma maior redução no quadro das consoantes, mas uma certa estabilidade no quadro das vogais. Então, apesar de ter uma diferença pequena, olha a diferença em consoantes. Os grupos não Tupi-Guarani da base, eles têm muito mais consoantes do que os Tupi-Guarani da base. As vogais orais, eles também têm mais vogais orais, mas não é tanto como, por exemplo, você vê nas consoantes. E as vogais nasais, você tem quase uma harmonia. Então, agora a gente vai começar a descer em relação ao Rio Grande do Sul. Então, o que a gente observa agora, a gente vai para o Mato Grosso. Bom, o Mato Grosso é um conjunto de línguas. Então, quando os Tupi-Guaranis desceram da origem para o Mato Grosso, o que eles encontraram foram várias línguas de várias famílias. Então, os caribes, aruac, né? E isso causou isso aqui, ó. Então, na verdade, eles não desceram, eles ficaram mais ao leste, eles vieram de Rondônia e ficaram mais ao leste do Mato Grosso. Aqui estão eles, ó, os que eu consegui. Apiacá, Caiabi, Camaiurá, o Tapirapé. Tá legal? Essas línguas, elas estão... Interessante é que o Apiacá e o Caiabi estão muito próximas. Tá? Então, não são línguas que estão isoladas, elas estão bastante próximas. O Camaiurá está no Xingu e o Tapirapé está mais isolado, mas estão ao norte e ao leste. Por quê? Porque a parte mais setentrional estava tomada por outras tribos, que estão lá até hoje, de outras famílias, de outros troncos, não tupi. Bom, então, eu mapeei de novo essas línguas para ver o número de vogais. Número médio de fonemas. Então, aqui nós temos número total de fonemas 25, a consoante 13,2, vogal oral 6, vogal nasal 7. O que significa isso? Isso significa que não mudou nada do tupi da base para o Mato Grosso. Então, existe uma redução dos fonemas, a mesma observada para os Kauarribe, e existe uma maior redução agora no quadro das vogais nasais. De novo, por que a gente tem essa redução? Porque o Apiacá, né? O Apiacá teve uma redução no seu quadro de vogais nasais. Tá legal? Olha o número de falantes do Apiacá, 190. Olha o número de falantes do Caiabi, 1620. Aqui, ó. Olha eles dois aqui juntinhos. Tá legal? Então, provavelmente, o fato do Caiabi ser uma tribo enorme, né, junto com o Apiacá, que é uma tribo pequena, causou um efeito de redução. E isso, então, o contato está causando redução. E isso é importante a gente pensar, e eu vou voltar nisso daqui um pouquinho. E agora eu tenho realmente de andar rápido. Então, olha, agora vamos descer para o Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, de onde a Sandra é, né? Sul do Mato Grosso, sul do Mato Grosso do Sul, você tem aqui o Tupi-Guarani, né? E aqui você tem o Kaiowá, que é uma tribo imensa, você tem bastante populoso, você tem o Iandeva e o Havanaé, que é uma língua que é mais ou menos falada, tem alguns falantes do lado brasileiro, mas já estão quase todos do lado do Paraguai. Olha aqui, ó, todo tomado por outras
outros troncos, o macro-G, o aruac, o aigocuru, que aqui você tem o cajueu, e aqui o macro-G. Então, eles desceram do Mato Grosso e fixaram aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Tá legal? Paraná. Então, agora no Paraná a gente vai ver o quê? Caingangue, né? Xoclém e Tupi-Guarani. Quais são as línguas faladas aqui do Tupi-Guarani? O Xetá, que tem 2 falantes, não? A tribo tem mais ou menos 80 indivíduos, mas 2 falantes, o Imbiá e Andeva. Aqui agora Santa Catarina. Então, de novo, a gente está vendo o contato dos Imbiá com os Caingangues. E aqui a gente tem também o Imbiá e o Andeva. Rio Grande do Sul, Andeva, Imbiá, e também já uma grande tomada do estado, de território, pelos Tupi-Guarani, Andeva e Imbiá. Tá legal? Que, de acordo com Orián Rodrigues, não são 2 línguas, mas 2 dialetos, e eu estou considerando como 2 línguas separadas. Então, está aqui, ó, o Kaiowá, que é o maior em número, 15.000 falantes, tem 26 consoantes, 26 fonemas, 14 consoantes, vogal, vogal, 6, 6. Então, é harmônico, é igual o quadro de consoantes que nós tínhamos lá na base, né, no Tupi-Guarani da origem. O Yandeva, com 26, o Xetá, que é o menor grupo, com 3 falantes, por volta de 85 indivíduos, mas apenas 3 falam a língua, com 25, o Imbiá, com 26. E aqui está a comparação. Então, se a gente comparar as tribos do Sul, os povos do Sul, os povos Tupi-Guarani do Sul, com os Tupi da base, a gente vai ver a mesma redução de consoantes quando comparado com as línguas da origem. Se a gente comparar com os do Mato Grosso, com os Tupi da base, a gente vai ver a mesma diferença que a gente viu com os do Mato Grosso. Ou seja, o que isso mostra para a gente é que houve apenas redução da vogal nasal. Aquela redução que a gente viu no Mato Grosso, ela permanece no Sul. Então, houve uma redução do norte, da origem para o Mato Grosso, uma redução das consoantes e uma redução das vogais nasais. Essa redução permanece no Sul, mas não há nenhuma diferença entre Mato Grosso e Sul em relação ao quadro fonêmico, a redução no quadro fonêmico. Então, o que isso mostra para a gente? Que a expansão territorial Tupi-Guarani teve efeito fundador, é um possível efeito fundador. Na genética, isso está de fato confirmado. Na linguagem, há indícios de efeito fundador com redução do quadro no nível fonêmico, mas não foi, até agora, os meus dados não corroboram nenhum efeito seriado, ou seja, não foi que houve do Guaporé-Madeira para o Mato Grosso um efeito X e depois de Mato Grosso para o Sul um efeito ainda mais forte. Não, a distinção foi feita no Mato Grosso e depois essa distinção continua permanente. A redução é maior, é visível, provavelmente, estatisticamente significativa no quadro das consoantes, mas não no quadro das vogais. Então, houve menor redução no quadro das vogais. E agora a pergunta interessante é por que as vogais são mais resistentes? E esse é um trabalho que eu acho que é a parte mais legal, porque isso não foi observado até agora em nenhum estudo sobre efeito fundador na linguagem, essa distinção entre consoante e vogal. As consoantes, de modo geral, elas existem nas línguas. Primeiro, tá, gente? Não existe nenhuma língua do mundo que tenha só consoante ou que tenha só vogal. Sempre vai ter consoante e vai ter vogal. As consoantes, elas marcam a identidade lexical da palavra. Então, elas servem para a gente construir mais palavras, para aumentar os nossos itens lexicais. E as vogais, elas marcam as relações estruturais, a estrutura sintática. Então, de fato, é esperado que se tenha efeito de redução nas consoantes e não nas vogais. Ou seja, as vogais são os elementos que servem como a luz que nos volta, que nos direciona para a nossa origem, seja na África ou aqui dentro da América do Sul, né? E, para terminar, que eu estou falando super rápido, que eu sei que eu estou extrapolando,
Esse trabalho, eu estou começando agora, eu ainda vou mapear as línguas que vieram, o ramo tupinambá, né? Eu preciso aumentar a amostra, explorar a expansão para o litoral do Brasil e considerar questões relativas a isolamento e contato linguístico, que eu já falei com vocês há pouco. Porque o isolamento ele leva a uma maior variação fonêmica. Isso tem a ver com o efeito de memória. Por exemplo, a gente sabe que pessoas bilíngues, elas têm um léxico menor. Então, o contato linguístico, ele segura a sua língua, para você ter menos itens, porque você já está com uma outra língua na sua memória, outros itens na sua memória. Então, o contato segura, e o isolamento, ele libera para você ter mais variabilidade. Então, isso precisa ser melhor estudado. E eu espero que esse trabalho aqui tenha essa contribuição. Obrigada, Celine. Bom, eu passo a palavra agora a Maria Fernanda Gebara Eisenberg, finalmente, doutora em Antropologia, Ecologia Política e consultora do Centro Internacional de Pesquisa Florestal. Obrigada, Shirley. Eu quero agradecer o convite para estar aqui, a Tereza, a Ciranda, e a oportunidade de dividir com vocês um pouco da minha experiência e dos meus estudos. Espero que vocês ainda tenham um pouquinho de energia para essa última apresentação. E essas reflexões que eu trouxe aqui para vocês, elas são baseadas na minha experiência como pesquisadora, mas também como ativista, e num trabalho que eu faço com os indígenas focado tanto em direitos humanos, que a minha formação original é em direito, e, posteriormente, na área de meio ambiente, mudanças climáticas, e, mais recentemente, com ontologias indígenas, que aí é a parte mais do meu lado mais antropóloga, né? E mesmo com essa experiência, todo esse estudo, eu sempre me sinto muito ignorante perto dos indígenas com os quais eu trabalho, e concordo plenamente com foi o seu avô, Sandra, que falou que quem estuda demais fica maluco, porque acho que diante de todo esse trabalho que eu venho fazendo, tem um lado muito inspirador, mas tem um lado também que me deprime muito, e que, enfim, já são alguns anos de psicanálise aí para cuidar dessa parte do trabalho também. Bom, eu vou começar com um pouquinho de história. Os povos indígenas, eles são o nosso povo originário, né, o povo nativo, os primeiros ocupantes do nosso território, dessa terra, né, que nem era um país. E eu acho que hoje, para a gente refletir sobre migrações indígenas, é muito importante entender a genealogia dessa problemática indígena atual. E isso se inicia com a migração portuguesa para o Brasil, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses há 519 anos atrás. E, desde então, os povos indígenas eles são vítimas de formas repetidas de exploração e colonização. Hoje temos um pouco mais de 300 tribos espalhadas pelo Brasil, mas com a colonização, na época da colonização, isso trouxe uma redução de em torno de 90% desses povos. E essa colonização ela começa com a troca de objetos, né? A gente conhece essa história muito bem do colégio, como o ouro, por exemplo, esses artesanatos indígenas, eles eram feitos com o vidro trazido dos portugueses antigamente, que os indígenas davam em troca o ouro, né? Então tem essa história famosa dos portugueses falando como eles eram burros, que estão trocando uma coisa tão preciosa pelo vidro. E, no entanto, para eles era algo que possibilitava representar todas essas cosmologias que eles tinham, essas visões, né, dos animais, das cores e por aí vai, por ter essa ligação tão forte com a floresta. E isso foi, né, evoluindo até que esses povos passaram a ser escravizados com a própria extração da madeira brasileira, o famoso pau-brasil.
seguido de outros tipos mais explícitos de escravidão, sempre relacionada a essa exploração dos recursos naturais. E aí vieram os missionários, e esse foi um momento de terrível erradicação da cultura e da vida dos povos indígenas no Brasil. Foi um verdadeiro etnocídio que dura até hoje, na verdade, com um outro formato, porque hoje a evangelização dessas tribos indígenas avança cada vez mais no Brasil, acabando mais e mais com essa cultura que eles tentam, né, resgatar diante de tanta colonização. Então, o contexto, esse contexto de migração e memória dos indígenas, hoje, na verdade, representa essa barbárie que, durante 519 anos, tenta expulsar esses povos das suas terras nativas por meio de diferentes tipos de ações e políticas. E, né, primeiro os portugueses, os missionários, depois a borracha, os fazendeiros, o setor privado, hoje em dia a grilagem, e até mesmo algumas políticas verdes de mudança climática e pagamento por serviço ambiental também representam uma ameaça a esses povos. As terras indígenas, elas correspondem a aproximadamente 13,3% do território brasileiro e estão localizadas principalmente no bioma Amazônia, cobrindo cerca de 23% do território amazônico. A existência dessas terras demarcadas é a principal barreira para evitar e conter o desmatamento no Brasil e com isso, reduzir o aumento das mudanças climáticas. E, nesse mapa, é possível observar, né, todas as terras em cinza e em cinza escuro, as que são... e em verde, as que são mais desmatadas. A Constituição de 88, ela assegura a preservação dos costumes e da proteção dos direitos à terra, através da demarcação oficial dos territórios indígenas. Esses direitos, eles são direitos originários. E antes mesmo da criação do próprio Estado brasileiro e do país, não do país territorialmente como fronteira, mas do governo, né, em reconhecimento ao fato histórico de que os indígenas foram os primeiros ocupantes. E, entre os objetivos dessa demarcação, um dos principais é garantir o uso integral desses recursos que se encontram nessas terras e que, de outra forma, poderiam ser totalmente degradados e utilizados por terceiros. E, de acordo com a Constituição, esses territórios demarcados permanecem investidos no próprio Estado, mas os indígenas, eles têm a posse permanente e o direito de usufruto exclusivo desses recursos. E isso foi um reconhecimento para valorizar as práticas e os conhecimentos indígenas que dependem, estão intimamente ligados a essas terras, que para eles são terras ancestrais. Mas, infelizmente, a gente tem um mecanismo dentro da própria Constituição, que é uma ferramenta política que, na verdade, garante que alguns projetos sejam feitos nessas terras, como é o caso de Belo Monte, por exemplo, por conta de interesse público. Então, existe essa exceção na Constituição, que é o que permite o que está acontecendo nessas terras indígenas hoje em dia. E essa interpretação da lei, ela varia muito entre os juízes, né? O que é um interesse público e o que não é. E hoje tramita no Congresso Nacional muitos projetos de lei que ameaçam modificar e extinguir esses direitos adquiridos pelos indígenas ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa no tema de hoje, que são migrantes, são os migrantes, os indígenas, eles são migrantes na sua própria natureza, como a Sandra colocou muito bem na fala dela. E o que eu aprendi das tribos com as quais eu venho trabalhando é que não existe esse conceito de propriedade e fronteira como demarcação, que isso é uma coisa nossa, do branco, do homem ocidental, que para eles a terra é algo único de todos e que
normalmente, eles utilizariam uma parte da terra onde eles estavam por um tempo. Quando eles começavam a perceber que essa terra estava se degradando, eles decidiam migrar para outro pedaço de terra e recuperar aquela terra que eles degradaram, deixar ali para trás sementes plantadas, toda a moradia que eles construíram, sempre com materiais orgânicos, derrubar para compostagem e, então, partir para um outro lugar. E que esse conceito de demarcação e de fronteira e de propriedade veio do branco e de uma necessidade dos próprios portugueses e espanhóis de demarcar o que é de quem e demarcar esses territórios. Então, você tem aí uma diferença entre o sujeito nômade e o sujeito sedentário, né, que passa a ficar num lugar. E tem uma coisa que, na verdade, o indígena não tem nada de sedentário, então não entenda mal esse termo aqui, porque tem muita gente que chama o índio de preguiçoso, e isso, na verdade, vem de uma recusa indígena de escravidão ao português, né? O indígena ele é muito resistente, então muitos indígenas se recusavam a trabalhar para os portugueses, e por isso os portugueses criaram esse mito de que o indígena é preguiçoso, o que eu posso dizer que não existe, porque preguiçosos somos nós, eles estão trabalhando dia e noite. E, enfim, hoje em dia, né, fechando esse ciclo né, do que é essa propriedade e território para eles, hoje em dia a demarcação desses territórios é o que mantém esses povos vivos. Então, ao mesmo tempo que eles não tinham isso como um costume deles, hoje é pelo que eles lutam com a vida deles, porque se eles não têm esse pedaço de terra, eles perdem toda a origem e tudo o que eles acreditam. O que traz aqui para o meu próximo slide, né, que é essa questão das cosmologias indígenas, que a Sandra tocou em algumas delas, né, essas histórias, essas narrativas, que são muito importantes para esses povos, e é através delas que eles existem também, de uma certa forma, essas memórias e por aí vai. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos dessas cosmologias. Eles enxergam o mundo como relacional e animado. Tudo tem um espírito, tudo tem uma alma, um propósito. Então, tudo que eles usam é com muito cuidado, né? E é esse cuidado que, na visão deles, gera a diversidade e a abundância. A floresta é muito abundante, e quanto mais eles cuidam da floresta, mais abundante ela vai ser, mais diversa ela vai ser. E eles veem os seres humanos como parte da natureza. Nós somos natureza, não tem essa dicotomia entre o homem e a natureza, né? Onde a natureza é feita para o nosso uso, né? O homem tem esse direito de explorar a natureza. Não, pelo contrário, a gente é parte daquilo. E tem essa interconexão, né? E o que é chamado por alguns pesquisadores, desculpa, tá até tecnologia, metade em inglês aí, de tecnologias de encantamento. Eles vivem esse encantamento com esses seres naturais, né? E isso se reproduz através desse conhecimento tradicional, que, como a Sandra falou e colocou muito bem, é falado, é baseado na memória, é passado de pai para filho, de avô para os netos e por aí vai. E isso é algo que é bem diferente, né, da nossa cultura, no sentido de que a gente tem tudo escrito por muito tempo. E o Derrida ele fala muito disso, assim, como essa cultura ocidental é hegemônica por conta da quantidade de livros e escritas que a gente tem, que ficam, né, esses discursos se reproduzindo, enquanto que na cultura indígena não tem esse registro, né? E se eles começam a não passar mais isso de uma geração para outra, ou perder isso se perde também. E eles também veem, né, os outros seres da natureza com muita humildade, com muita gratidão, com muita admiração. E ser, para eles, é essa experiência de encontrar, de estar em comunhão com esses outros seres, né, não humanos. E isso tudo é muito baseado na afetividade, na incorporação desses corpos, como a Sandra falou.
diferente de algo que vem muito mais da nossa cultura, que é calculativo e racional. A gente está querendo sempre botar um valor e racionalizar, né, o que as coisas com as quais a gente interage. Isso aqui, na verdade, era o próximo slide, eu já falei um pouquinho. Então, trazendo um pouquinho para o que está acontecendo, né, só para contextualizar o nosso momento político, do governo atual, a gente tem uma medida provisória 870, que foi... o Bolsonaro lançou no primeiro dia do governo dele, e é uma medida que, na verdade, ela passa a demarcação das terras indígenas para o Ministério da Agricultura, que hoje tem a rainha da bancada ruralista no poder, e ela traz uma restrição da autonomia da sociedade civil. Então, existe uma restrição do ativismo, que é algo através do qual os indígenas conseguem alcançar muitos dos direitos deles, e é uma ameaça também aos direitos humanos, e principalmente aos direitos indígenas, também com o esvaziamento das agências ambientais, como do Ministério do Meio Ambiente. E isso vem gerando muitos conflitos de terras, e que já existem desde muito tempo, desde a colonização. Isso também não é algo novo, mas com esses governos recentes, o governo Dilma também foi um governo que trouxe muitos desses conflitos. O que aconteceu foi que aumentaram os casos de invasão da terra indígena, de exploração ilegal, e, enfim, muitos indígenas estão sendo assassinados brutalmente, mas, ainda assim, eles continuam lutando. E teve um aumento de 62% disso em relação a anos passados, né? E, como eu falei, esse ativismo indígena é o que ainda consegue sustentar essa luta deles, né? E é muito apoiado por organizações não governamentais e, inclusive, por organizações internacionais, que ajudam muito. Inclusive, a gente teve, em janeiro, o maior movimento indígena, tanto nacional quanto mundial. Aqui tem umas fotos do que aconteceu fora do país. Esse foi o Janeiro Vermelho, foi reconhecido como uma reação a essa medida provisória do Bolsonaro, e foi reconhecido como o maior movimento indígena já feito no mundo. Assim. Foram 71 atos, 55 no Brasil, 16 no exterior, e teve uma visibilidade gigantesca para que, enfim, eles consigam continuar nessa luta. Mas, enfim, o buraco dessa situação é muito mais embaixo, e ainda existem muitos desafios a serem superados por esses povos, e a maioria desses obstáculos ela deriva, né, dessas disposições discriminatórias que são também decorrentes dessas estruturas coloniais que eu falei no início da apresentação, e da construção também de nações neoliberais, como os Estados Unidos, por exemplo, que são muito difíceis de reformar. Então, quando a gente pensa no que está acontecendo na Amazônia hoje, inclusive com o que eu acho que vocês todos devem ter visto recentemente na mídia, os incêndios e essa destruição toda, isso não é uma coisa que pode ser atribuída unicamente ao governo, ou ao governo atual, ou ao governo brasileiro. Isso é uma crise mundial, é uma crise, né, como muitos indígenas falam, do nosso sistema. E, enquanto a gente continuar consumindo todos esses recursos naturais, essas commodities que são produzidas na floresta, como a carne, o couro, a soja e várias outras commodities que geram essas crises, esses conflitos por terra e essa devastação toda, isso vai continuar. E o que é muito, voltando à questão deprimente do trabalho, o que é muito triste é que o que está acontecendo agora com esses povos é que os mais velhos estão morrendo, estão sendo assassinados ou estão morrendo por doença, por velhice,
E os jovens, com toda essa globalização, com a internet e com tudo, inevitavelmente, é claro, né, não adianta pensar mais sobre o indígena como o povo, tem alguns isolados, mas como totalmente isolado do que a gente vive hoje, e bicho do mato, não é assim. Eles estão inseridos nessa globalização. E esses jovens não estão querendo mais ficar lá na floresta, no campo. Eles querem ir para a cidade, eles querem conhecer o que eles estão vendo no Facebook, quando eles têm acesso a alguma internet, e por aí vai. Então, toda essa cultura, toda essa informação e esse conhecimento tradicional que, a meu ver, como antropólogo, é fundamental para a gente conseguir mudar algum tipo de comportamento coletivo e passar a enxergar o outro de uma outra forma, e enxergar esses recursos e a floresta com um outro olhar, está se perdendo e está morrendo com essas culturas. Então, enfim, para encerrar, acho que é algo que todos nós temos que refletir sempre, sem ficar só apontando o dedo para o governo e tentar pensar um pouquinho mais do que cada um de nós pode fazer por esses povos e pela floresta em si, como casa dessas culturas. E, enfim, cabe a todos, não só ao governo e não só aos indígenas, a lutar por isso. Então, é isso. Obrigada. Bom, eu gostaria muito de agradecer todos os trabalhos. É uma mesa muito rica, muito especialmente mobilizadora para mim, né? Eu posso falar 3 minutos, Tereza? Pode? Eu queria dizer que foi muito importante para mim estar aqui. Eu não tenho conhecimento linguístico, eu não tenho conhecimento da Sandra, nem o seu. Maria Fernanda, na área de antropologia e tal, mas eu nasci num estado que é basicamente floresta. Eu nasci no estado do Acre, eu acho que foi por isso que a Tereza me chamou para vir falar nessa mesa. E eu quero dizer que eu não tenho conhecimento de vocês, mas eu vivi, eu senti muito do que vocês falaram, né? Eu nasci em 69, então eu nasci num Acre extremamente marcado por um olhar desenvolvimentista do asfalto, da derrubada da floresta, da ocupação das fronteiras com agropecuária a qualquer custo. E foi nesse Acre que eu cresci olhando para fora, né? Posso dizer de uma concreta vergonha no ser acreano diante do Brasil do Sudeste, do sotaque. Hoje a Beth falou aqui, a Beth Bittencourt, né, de não perder o acento. Eu não sei onde ela está, se ela está aí, mas foi uma pergunta que eu gostaria: por que não perder o sotaque? E é muito importante isso, até pela vergonha de abrir a boca e falar. E depois de um tempo, eu vi, independente de... Não é uma fala partidária, mas um engenheiro florestal. Ele veio a ser prefeito da capital do Acre, Rio Branco, e a primeira pessoa que eu ouvi falar de povos da floresta e de sustentabilidade. E foi muito interessante, porque aí começou um trabalho de mais ou menos 20 anos, estatal, né, feito pelo Estado, e eu vi assim todo um olhar diferente ser construído em 20 anos de trabalho para aquilo que nos oprime em Rio Branco. Eu não sei se vocês já foram para Santiago, mas eu fiquei muito impressionada com Santiago, porque a Cordilheira dos Andes está presente o tempo inteiro, esteja onde você estiver na cidade. E no Acre é mais ou menos assim: se eu estiver na varanda do apartamento da minha mãe, eu estou vendo a floresta; se você estiver no centro, você está na floresta. E, apesar de você nascer nesse lugar onde a floresta está em todos os lados, a gente não tinha olhar, não tinha nome, e, muito pelo contrário, nenhuma forma de se relacionar com isso que não fosse com vergonha, recusa, enfim. E isso realmente faz muita diferença. No momento em que, no Estado,
pôde ser resgatado um olhar para os povos da floresta, que inclui, inclusive, os seringueiros, um olhar para os nossos produtos da floresta, né? Em vez de ficar pensando no que tem no sul, e poder construir coisas, artesanatos, enfim, isso ser vendido e ser construído uma identidade mesmo acriana, de um Estado ali extremamente marcado por essa história, pela proximidade com os povos indígenas e com todos esses elementos da presença da floresta. Eu vi essa vergonha tomou um outro lugar, né? E eu acho que pôde se construir algo de uma identidade que diz respeito, eu acredito, ao título dessa mesa, né? O que é que se apaga, né, quando não se reconhece a riqueza de línguas que a Silene estava aqui ensinando para a gente, e daí eu queria tirar minha pergunta para você. Eu li um pouco para estar aqui nessa mesa, e uma das coisas que eu li é da aproximação dos estudos da história dos estudos linguísticos. E eu queria te perguntar, com toda essa riqueza de detalhes que você tentou mostrar aqui para a gente, como você poderia falar um pouquinho mais de como esse conhecimento linguístico, propriamente, do jeito que você colocou aqui, poderia enriquecer esse olhar sobre a história, né? Porque eu me espantei muito. Por exemplo, eu não tinha a menor ideia da quantidade de línguas indígenas que se perderam ou que foram apagadas, enfim. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco disso, dessa aproximação, desse conhecimento mais linguístico, e como isso enriquece o conhecimento histórico. Para Maria Fernanda, eu queria te perguntar um pouquinho sobre esses efeitos que você falou aqui, deprimentes, né? Porque, se você puder falar um pouco mais disso. E sobre essa questão, se nesses efeitos a gente pode falar um pouco do lugar que se dá o que é originário na nossa história, né? A história do Brasil que eu aprendi não é a que as minhas filhas de 14 anos estão aprendendo na escola. Não existia essa expressão povos originários. A gente falava de descobridores, né? Então, eu gostaria de te perguntar sobre isso. E para Sandra... Sandra, eu queria muito te pedir para você falar um pouquinho mais, eu achei interessantíssimo, sobre o corpo, território, ponte e lugar de conflito, né? Porque eu acho que esse corpo, território, ponte, conflito entre ser isto ou aquilo, fala de forma muito central do tema dessa ciranda, né? Do humano como um imigrante, né? Bom, essas são as perguntas e está aberto para o debate. Bom, gente, então, a perda linguística ela é realmente drástica, tá? Ela não é só no Brasil, ela é no mundo inteiro. Antes do processo, no final da Idade Média, nós tínhamos em torno de 17 mil línguas no mundo inteiro. Hoje nós estamos com 6.900 e lá vai pedrada, quase 7 mil línguas. É provável que a gente termine o século com umas 400. Então, essa perda ela é bastante dramática. E o que significa isso? Bom, obviamente que tem toda uma discussão que quando a gente perde o acesso à língua, a gente perde o acesso ao falante, né? A língua é um espelho, ela é como um espelho não, ela é um espelho e ela é uma janela. Ela é uma janela que nos permite acessar, né, a mente do outro, e é também um espelho que reflete a mente do outro. Então, quando a gente perde uma língua, a gente perde a janela. A gente não tem mais aquele conjunto de conhecimento que um grupo de pessoas ou que uma pessoa acumulou, nós não vamos ter mais esse acesso. A gente perde também a janela para observar o funcionamento da mente humana. Quer ver? Eu trabalho, por exemplo, com esquizofrenia, né? Eu tenho 3 projetos de pesquisa, uma língua indígena, o outro esquizofrenia, o outro é vocalização animal.
mas eu trabalho com esquizofrenia. A esquizofrenia, vocês conhecem, que vocês são psicólogos, psicanalistas, vocês conhecem, o diagnóstico é todo feito em cima da linguagem do paciente. Então, essa mente diferente, né, que não nem sei se a gente pode dizer que é uma mente atípica, eu gosto de dizer que é uma mente diferente, a gente vai perder, a gente precisa ter acesso à linguagem para acessar o funcionamento dessas mentes diferentes. Então, nesse sentido que eu acho que a gente precisa pensar a preservação das línguas, porque ela nos dá direções para o futuro, ela nos deixa pensar de maneira científica, de maneira cultural, mesmo emotiva, quem nós somos e para onde nós vamos, né? De onde viemos e para onde nós vamos. Isso é importante também pensar na aquisição da linguagem, porque, por exemplo, a gente sabe que quando uma criança tem uma aquisição atípica, essa criança não desenvolve o sistema cognitivo de maneira típica. Por exemplo, recursividade dentro da linguagem é fundamental para a criança adquirir teoria da mente. Então, essas coisas todas precisam ser pensadas com muito cuidado e entender que, quando se fala de linguagem, a gente fala de universais e a gente fala de diversidade. Então, eu gosto de brincar com os meus alunos dizendo assim, é uma universalidade. É uma mistura dessas coisas que precisam ser preservadas. Eu acho que isso é fundamental. Obrigada. Quem gostaria de falar? Tá. O corpo-território, eu entendo que, como eu tentei explicar um pouco, que, por exemplo, o que é ser Guarani, o que é ser homem Guarani, né? Isso, para mim, é um corpo-território, porque ela vai produzindo, né, como diz o Viveiro de Castro, fala muito sobre produção de corpos, né? Ele fala muito sobre essa questão, eu diria produção e construção também, porque ela é arquitetado de acordo naquilo que a gente acredita, né? Como a gente vê o mundo. Por exemplo, os homens têm que falar baixo, e aí tudo, para isso é necessário que exista esse elemento em torno. Para ele ser Guarani, também requer esses elementos, por exemplo, rios, né? Rio é muito importante para nós, por exemplo, nós Guarani, de modo geral, hoje já tem, né, alguns Guarani que comem peixe do mar, por exemplo. A gente não come. Os tupiniquim gostam de coisas do mar, né? Eles comem caranguejo, eles comem tudo que é do mar, eles gostam, os tupiniquim. Porque eu tenho experiência com os tupiniquim, eu morei um bom tempo perto dos tupiniquim. Então, por isso, e nós já não, a gente já não come, e a gente come peixe de água doce, inclusive, por exemplo, tudo que a nossa alimentação específico dos Guarani está no mato, né? Mato, ou está no rio. Então, tudo ali é o nosso corpo, né? Para ser Guarani, a gente precisa esse lugar, né? Que dá a possibilidade para a gente construir o nosso território, corpo-território, né? E esse que é o nosso corpo-território, que eu acho que, não sei se eu estou chutando, na verdade, é a nossa identidade, que a gente carrega, né? E eu acho que isso é uma questão, né? O conflito, né? É que a gente sempre vai ter conflito quando se depara com outro corpo, que é diferente, no caso, Tupiniquim-Guarani, que são outros movimentos, outros alimentação, né? Aí que a gente corre risco e perigo, muitas das vezes, se a gente não compreender o outro, né, de a gente querer dominar o outro e a gente sempre entrar na guerra mesmo. Não, eu estou falando do conflito de desencontro, de não entendimento, da nossa ignorância. Porque a ignorância, eu acredito que todos nós temos, porque eu também sou ignorante de várias coisas, por isso que eu procuro, né, fazer essa ponte, né, na universidade, por exemplo, a universidade, eu estou colocando o meu corpo como ponte, porque aí, para eu entender um pouco, não apagar o meu ser, mas também fortalecer, juntando com outros, mesmo a partir do meu conflito, né? O que eu acho que, quando você acabou de falar, né, sobre a questão dos mais jovens, dos mais novos que estão morrendo,
eu queria dar um exemplo. O que acontece desse risco quando a gente não consegue, por exemplo, nós, né, Guarani, eu sou Guarani, que eu aprendi muito com a minha avó, então eu levei muito a sério isso, porque eu tive a vivência disso. E tem muitos jovens, Guarani, por exemplo, meu filho, ele entrou, ano passado, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Engenharia Ambiental. Aí, o que acontece? Aí, ele entrou lá, ele sempre estudou fora da aldeia, e eu tenho meus filhos que sempre estudaram também dentro da aldeia, que teve professores indígenas também, né? E ele não teve. Então, as duas situações totalmente diferentes. Mesmo que sendo meus filhos, que eu sou mãe guarani, tem pensamento diferente e até mesmo comportamento diferente. Por quê? O mais novo, ele sempre escutou as coisas, né? Ele sempre viveu comigo. Eu levava ele na marcha das mulheres, quando ele era pequenininho, eu colocava ele no Mondeá e ia lá, levantava a bandeira e abaixava com ele. Então, ele é uma criança que sabe escutar com o coração, né? Ele está com 18 anos. Os dois já estão agora, né? O outro foi o do meio, né, que é mais conflituoso, que ele tem mais, eu diria assim que ele é mais, o Juruá chama de rebelde, mas ele é o conflito, ele não está conseguindo lidar com o seu conflito mesmo, com o conflito dele. Por quê? Porque ele não conviveu. Muitas das vezes, como um jovem de hoje, eles têm muita dificuldade de compreender que, por exemplo, ele se sente excluído quando ele não consegue acompanhar o outro. Então, muitas das vezes, ele tem que se fazer o outro, coisas que, às vezes, a gente deixa de ser. Isso é uma coisa muito violenta para a gente, né? Quando a gente não é preparado, como o meu corpo foi preparado, a minha avó me ensinava como, e eu vivi isso. E aí, hoje, eu consigo conviver, por exemplo, eu saio tomar uma cerveja com as mulheres de Juruá, que não são do meu costume, mas eu não deixo de ser Guarani, eu tenho o meu equilíbrio. Eu saio lá porque eu tenho que conviver com aquilo, né? Eu sei, não é que elas me obrigaram, mas eu tive essa curiosidade de conviver com elas harmoniosamente, porque eu gostava de conversar. Assim, na faculdade, depois que eu enfrentei a faculdade, as mulheres saíam, queriam conversar, e eu também queria aprender, falar, ouvir também, eu ia lá, mas eu tenho o meu equilíbrio. E aí o meu filho não, porque ele já quer inteiro, como se fosse mudar de vez, né? Aquilo que não é, aquilo que ele não é. E ele sabe que ele não é, mas ele não entende. Não é que ele não entende, é porque o próprio emocional dele vai levar ele para esse lugar. Que aconteceu o seguinte, né? Primeiro, eu comecei a estudar quando ele era pequeno. Eu deixei muito ele assim na aldeia. Embora que ele ficava na aldeia, ele ia mais com os colegas fora da aldeia. Então, ele não conviveu, por exemplo, de pescar, de ir na mata, não participou desse ritual, porque no Espírito Santo só tem eucalipto, não tem rio, não tem nada. Como é que você vai como é que você vai ensinar o menino a caçar, que tem espírito, que tem aquilo? Não tem mais. Então, onde a gente não tem, só tem eucalipto. Como é que você vai ensinar onde não tem rio, né? E os tupiniquim, eles são mais do mar, né? Então, eles têm mais ainda equilíbrio, por mais que eles perdem a língua falada, né? E aí ele foi... Isso primeiro impacto que ele levou. Ele não teve esse... E aí foi para a escola pública, estudou, ele sempre queria ser outro, aquilo que ele não é, né? Pergunta, te interromper, embora seja muito interessante o que você está falando. Ele fala a língua de vocês? Fala a língua. Fala. Eu acho que o que fortalece ainda para ele buscar, mesmo com seus conflitos, eu acho que ainda é a questão da língua, né? Mas pouco também ele fala, porque ele fala muito português, porque ele sempre conviveu fora da aldeia, porque ele estudou com as crianças, e a escola pública de fora da aldeia, eles não ensinam, ele não valoriza a língua indígena, né?
E aí ele foi, isso o primeiro impacto que ele teve. E aí passou na universidade agora, ano passado ele foi, e em 3 meses ele já me ligou e falou para minha mãe, eu vou desistir. Eu falei, por quê? Porque eu não sei, eu tenho dificuldade de física e química, né? Aí eu falei para ele, olha só, eu sei que é engenharia ambiental, tem tudo isso. E aí ele se sentiu burro. Porque, primeiro, que ele é cotista lá, né? E ele não se achou lá, quer dizer, o grupo, não existe o grupo que ele tem que se encaixar nesse grupo que ele está, e ele não vai ter, porque ele é cotista, indígena, e a maioria, ele era o único indígena, cotista. Então, aí, olha a situação do pesadelo dele, né? E aí ele falou para mim, mãe, eu vou desistir. Eu falei, por quê? Porque eu sou muito, porque eu tenho dificuldade. Eu falei, não. Porque aí ele, adolescente de hoje, ele fala mesmo o que ele pensa, né? Ele falou assim, porque eu sou muito burro, porque eu não tive escola, porque escola pública sempre foi muito ruim. Quer dizer, aonde ele joga a questão. E aí, como eu sei que a fraqueza dele aonde está, né? Eu chamei ele, conversei com ele, expliquei que ele não é burro, porque a nossa educação guarani é melhor, por exemplo, saber respeitar, saber dialogar com o espírito da mata, com o espírito do rio, é muito mais, não é que isso é pior do que química ou física, né? Eu falei para ele, aí está o seu arandu, seu conhecimento está ali, só que química e física, você precisa aprender para você, quando você for precisar disso, para você utilizar. Isso não te faz pior, nem o menor, né? Então, aí que está a questão. E ele já estava deprimido, querendo desistir. Então, eu acho que essa questão de jovem querer ir para a cidade, exatamente porque ele quer entrar nesse jogo de fora, porque ali na aldeia, porque como é que os indígenas é chamado de preguiçoso? Eu sempre recebo no meu Facebook muitos comentários quando os indígenas fazem manifestação, fala assim, essa ruim ainda existe, ainda não acabou, poderia mesmo ter acabado. Tudo isso, como é que eles vão querer ser indígena no meio dessa violência de guerra, de exclusão, de todo ataque que a gente vem sofrendo? Então, eu acho que essa confusão, a gente está vivendo essa guerra agora, de se fortalecer, de resistir. E a nossa resistência está nos nossos saberes, né? Então, eu acho que é isso. Mais ou menos, me prolonguei. Bom, eu vou responder essa pergunta e vou pedir licença para vocês, porque eu saí no meio de um casamento /batizado, que eu sou madrinha, por isso que eu estou assim, vou ter que voltar para lá correndo depois daqui. E, bom, essa questão da depressão, eu falei de um lugar muito pessoal meu, sim, que depois do meu doutorado, né, depois de essa coisa, de novo, nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer isso, depois aquilo, e você nem reflete muito, né, você já tem uma lista de coisas que você tem que cumprir como jovem. E eu fui assim, e fui atrás de cumprir essa lista. E, de repente, quando acabou o meu doutorado, que foi sobre mudanças climáticas, e eu trabalhei no estado do Pará, que é o estado que mais desmata, eu me vi completamente deprimida com tudo que eu tinha estudado, assim, e num lugar onde eu estava vendo culturas sendo erradicadas, toda a diversidade da floresta sendo derrubada para dar lugar a essas monoculturas, né, da soja, do eucalipto. No caso do Pará, é o principal produtor de gado do nosso país, então, para dar lugar ao gado. E eu comecei a refletir de como que eu estava indo ali estudar aquelas pessoas, aqueles produtores, achando que eles eram o problema do desmatamento, a causa dessa questão toda das mudanças climáticas,
E, no final das contas, não são eles. Eles têm uma razão pela qual eles estão fazendo isso, como eu falei, é a gente aqui consumindo todos esses produtos que eles estão produzindo. E vi essa grande desvalorização, né, do que você falou, Shirley, dos produtos da floresta, né, e tudo mais. Então, a partir daí, eu comecei a só trabalhar com indígena, porque eles me davam mais esperança. Eu via que era possível você estar em comunidades onde essa diversidade é valorizada e recriada o tempo todo por eles. Porque eu pensei, o que a gente está fazendo? Como é que a gente pode mudar isso? E né, quais são os nossos erros? E comecei a aprender muito com eles. Mas, ao mesmo tempo, de novo, cai um pouco nesse conflito e tristeza também, porque eles, por questão de estar perdendo a língua, essas línguas estarem se erradicando e perdendo os mais velhos, eles estão perdendo a conexão com isso. Mas, ao mesmo tempo, muitos deles, como a Sandra colocou, conseguem manter esse equilíbrio. E isso é muito esperançoso, porque eles também querem aprender da gente. Eles têm muita coisa tem muito dessa troca. Então, hoje, para mim, essa valorização do plural e dessa interconexão entre essas diferentes culturas é que é muito importante. Não adianta só querer ter aquela cultura ou a nossa e tal, e é importante essa mistura para que a gente continue com essa diversidade, né? Sim. Então, é basicamente isso, esse lado da depressão. Obrigada, assim. obrigada. Nada, obrigada a vocês. Alguém mais quer perguntar? Eu queria que você falasse um pouquinho de Guarani, para a gente ter uma noção, dessa coisa dos fonemas que ela trouxe, porque eu não tenho a menor ideia dessa diferença de fonemas de uma língua para outra. Você falaria um pouquinho em Guarani para a gente? É Guarani. Canção. Deixa ela falar. Pior que canto Guarani, tem alguns que não tem palavras. Sandra, você sabe essa aqui? Sim. Eu vou me apresentar, né? Xererá Marareté, Xiadu Orerecorra, Mato Grosso do Sul. Angma Poicó, Nhimboé, Angma, Nhimboé, Japó, doutorado. Gracias.